Salmo 18, o verso 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Alguém já afirmou que oração é abrir a alma ao grande Deus. É atribuído a Martinho Lutero, o reformador do século XVI, a frase: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos, dos seguidores de Jesus Cristo, é orar. Seja qual for a situação, precisamos obedecer aquilo que Jesus disse. Disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ainda o que o apóstolo Paulo afirmou: orai sem cessar. Nesse Salmo de número 18, verso 6, nós encontramos o salmista gritando pelo socorro da parte de Deus. Ele está enfrentando uma situação difícil. O texto diz: na minha angústia. Veja que o salmista estava encurralado pelo inimigo e suas chances de escapar eram mínimas. Ele experimentou angústias de morte. Não havia como escapar. A situação era desesperadora. Talvez você, semelhante ao salmista, vive agora ou se sente agora encurralado por alguma angústia, por algum problema, por alguma situação que arranca do seu peito a paz. Eu quero lembrá-lo que o grande propósito de Deus em todas as aflições que sobrevêm a mim e a você é levar-nos para mais perto dele. O salmista expressou, ele falou: na minha angústia. Mas veja que ele agiu. O texto diz: invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Invocar é o mesmo que chamar, é o mesmo que convocar, e traz a ideia aqui de gritar em alta voz ao Senhor. É uma ação contínua, constante, até ser atingido, trazendo-nos a lição de que devemos orar até que a situação seja resolvida, a montanha seja removida. Eu e você não devemos permitir que as adversidades nos derrubem, a não ser que seja para os nossos joelhos. Foi o puritano John Owen que afirmou: devemos orar pedindo a bênção sobre a nossa vara de cada dia, tanto quanto sobre o pão nosso de cada dia. Mas veja que o salmista, ele fala da situação, ele mostra a ação, e o texto apresenta-nos a contrapartida da parte de Deus.
e do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Se tem uma coisa que estava presente no coração do salmista, era a convicção de que Deus, Ele não apenas criou-nos e colocou-nos neste mundo, mas Ele mantém a sua obra criada e de maneira especial Ele cuida da sua obra-prima, da coroa da criação que somos nós, feitos à imagem e semelhança dele, comprados e lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Deus ouve, considera e atende a nossa oração. Ele é o Pai bondoso que jamais deixará de atender um filho. É fato, é algo que nós podemos contemplar nas páginas da Bíblia, da bendita palavra de Deus, da qual Jesus aprendeu, da qual Jesus ensinou, da qual Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A bendita palavra de Deus é a garantia, a bendita palavra de Deus, é nela que nós encontramos provas cabais, integrais e finais de que Deus é aquele que escuta as nossas orações. Deus dá não apenas generosamente, mas genuinamente, não apenas com a mão aberta, mas com o coração cheio. Deus nunca deixa de ser generoso, mesmo quando deixamos de ser gratos. O Senhor nos responde. Concluo. Quando nós gritamos por socorro, é porque nós estamos enfrentando uma situação difícil, uma angústia. Quando nós gritamos por socorro, nós invocamos o Senhor. E quando nós gritamos por socorro, Ele do seu templo nos escuta, nos atende. Encerro. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Grite agora por socorro.